Olha, hoje nós temos aqui o livro de Tiago, tá? E nós vamos falar sobre o quê? Sobre a paciência como poder. Amém. Mas, então há poder, então, na paciência? Isso, há poder na paciência, né? E você que está nos assistindo, tenha paciência aí que nós vamos falar sobre a paciência. Então, seja paciente, né? Tiago começa a sua carta com uma chamada à perseverança sob as provações. Termina a carta exortando os crentes a serem pacientes até a vinda do Senhor. Provas e não experiências místicas são o caminho da santificação e do aperfeiçoamento. Não é? Então ele nos alerta aí sobre a questão da perseverança sobre as provações. Amém. E para ser perseverante, tem que ter paciência. E tem que ler o texto Senão não vai bíblico, ser, né? não é? Aí nós vamos ler agora, Tiago 5, de 7 a 12, né? Que fala assim, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixei uns dos outros, para não seres julgados. Eis que o juízo está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido a paciência de Jó e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Amém. Ô, bênção, hein? Glória a Deus por esse texto, né? É verdade. E nesse caso o Tiago começa a sua carta mesmo falando sobre a perseverança e sobre as provações também, que é o que nós vamos caminhar aqui e caminhar com paciência, né? Que tem que caminhar com paciência. Pacientemente, né? Pacientemente. Nós vamos falar sobre paciência. Aí pacientemente nós vamos falar sobre paciência, né? É verdade. E uma coisa que eu vejo assim, tão importante é que essa é uma das áreas onde o Senhor mais tem moldado as pessoas, não é, nos dias de hoje, não é? E tem pessoas que têm uma maior dificuldade de, de esperar, não é? E nós vamos falar um pouco sobre essa questão de paciência e de esperar, não é? Esperar no Senhor confiadamente, não é? E muitas coisas têm o tempo certo e determinado para que aconteça. Não é no nosso tempo, não é na nossa agitação, Sim. Não é na nossa ansiedade, para que as coisas aconteçam rapidamente, não é? Existe um tempo precioso, que só o Senhor sabe exatamente o momento certo de todas as coisas. Hoje nós vivemos uma sociedade que o tempo todo está nos empurrando para que a gente vá, faça acontecer, escreva a sua história, não é? Eu não fico esperando, eu faço acontecer. E a gente sabe que na prática não é isso. É óbvio que existe a nossa parcela, existe a nossa parte em todo o processo, mas quando nós já fizemos tudo aquilo que está ao nosso alcance, ou seja, tudo aquilo que foi colocado nas nossas mãos para fazer, não é? E nós fizemos, então o que vai além, o que vai muito além disso, aí nós precisamos confiar naquele que tem o poder de fazer todas as coisas, não é? E aí que é a grande chave, o grande tratar de Deus, é o grande agir sobrenatural de Deus, né, nas nossas vidas, gerando então essa paciência, essa fé, não é? Essa esperança de que vai acontecer no tempo certo, apropriado, estabelecido pelo Senhor, né? Eu acho que a pessoa, assim, o primeiro ponto que a gente aborda aí já é o primeiro de todos aí. Que tem vários tipos de paciência, cada um tem paciência com uma coisa, né? O cara estava pescando lá na beira do rio e o outro ficou em pé. Parou e ficou em pé do lado dele olhando ele pescar. E o cara ficou umas 3 horas ali com a vara ali, o outro do lado dele. Aí o cara que estava pescando falou com ele assim, pega uma vara aí e vai pescar. Ele falou assim, eu não tenho paciência para pescar. Ele tinha paciência para olhar o outro. Para ficar o outro olhando o outro.
Mas para pescar não tinha, não. Então, cada um tem um jeito, né? Então, nós vamos ver aqui, no versículo 7 a 9, nós temos a paciência do lavrador, que é muito interessante isso aqui. Se uma pessoa é impaciente, ela nunca deve ser um agricultor. O agricultor, ele planta a semente certa, tá? Isso é muito importante. Fixa isso aí, não é? É interessante isso. Ele planta a semente certa, no campo certo, no tempo certo. Olha, são três coisas: a semente certa, no campo certo, no tempo certo. Sob as condições certas. A semente não nasce, cresce, floresce e frutifica do dia para o outro. Apenas a erva daninha cresce sem cuidado. O agricultor não tem nenhum controle sobre o tempo. Muita chuva pode danificar a lavoura. Falta de chuva pode pôr toda a colheita a perder. Então, nós temos aí a pessoa, ela nunca, o agricultor planta a semente certa, no campo certo, o tempo certo, sob condições certas. Agora nós vamos ver aqui, por que o agricultor espera? Porque o fruto é precioso. E não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e não desfalecermos. Tiago descreve o crente como um agricultor espiritual que procura uma colheita espiritual. Se vós também pacientes e fortaleceu o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. O nosso coração é o solo e a semente é a palavra de Deus. Então seja paciente, você é um lavrador que está plantando a palavra de Deus. Está plantando essa semente, ela vai gerar, seja ela pequenina que for, mas ela vai gerar. Né? Muitas vezes nós não sabemos como, mas ela vai gerar. E em várias situações, que eu sei que você sabe aí como levar isso. Ou se não sabe, vai aprender em nome de Jesus. É verdade. Nós temos aqui já algumas participações, e tem uma pessoa aqui que pede para não citar o seu nome, e pedindo oração, porque ela entende que existe uma realidade de maldição hereditária sobre a vida do esposo, não é? Eu descobri que meu marido levanta cedo para olhar mulheres lindas, novinhas e peladas na internet. Que isso? E ele era pregador da palavra. Estou com muita raiva, me sinto apunhalada. A família dele é toda assim, e o pai dele é um pedófilo. Agora minha filha começou a manifestar horrivelmente. Estou desesperada, não é? Ore por mim, pela minha vida, pois já sofro de fibromialgia. Já está somatizando, né? E não é daqui de Belo Horizonte, é de um outro estado. Minha irmã, a minha orientação, que eu posso falar daqui de Belo Horizonte, a gente trabalha com essas situações aqui, né? Não digo que diariamente, mas corriqueiramente, não é? Mas a gente está aqui, né? Agora, você que está no outro estado, a minha orientação é que você busque ajuda. Busque ajuda, talvez na igreja, alguém da liderança, o pastor, a respeito disso, como poder ajudá-lo, né? Talvez de um terapeuta, uma terapeuta que possa ajudar nesse sentido. E assim, eu vejo que se faz necessário você poder sentar com ele e conversar, né, sobre esse assunto, não é? Você abrindo seu coração a respeito de como que você está se sentindo, como que você tem recebido isso, não é? E falar que ele precisa de ajuda. Eu tenho plena convicção que ele sabe que ele precisa de ajuda. Com certeza. Até porque se ele já foi um pregador da palavra e hoje ele está, não sei se está desviado, não está frequentando mais a igreja, ele precisa e sabe que precisa, mas não tem forças para poder lidar com essa situação, não é? Então, eu entendo que é necessário você sentar, conversar com ele sobre isso, expor, abrir seu coração, não é? Sobre como que você está vendo e se sentindo diante dessa realidade, né? E aí,
colocar para ele que ele precisa de uma ajuda. Sim. Não é? E você também precisa, porque você já está aí com fibromialgia, é porque você já está somatizando essa situação e talvez outras situações que você está absorvendo, não é? Então, eu entendo que você também precisa de um acompanhamento terapêutico, né? De um aconselhamento, né? De algum profissional mesmo, algum conselheiro ou conselheira na igreja, né? Que possa te ajudar nesse processo, tá bom? Porque a tendência, assim, se a gente não busca ajuda agora, a tendência é de ir cada vez aumentando, não é? E outras coisas vão surgindo, outras enfermidades vão surgindo com você, e é o que a Bíblia fala, né? Que um abismo vai chamando o outro, e o estado sempre vai ser cada vez mais profundo, e sempre o processo de restauração acaba se tornando mais profundo e muitas vezes mais longo, né? Então, essa é a minha orientação nesse sentido, tá bom? Nós temos aqui uma outra participação. Ok, agora sim. Bom dia, paz do Senhor. A Rede Super não pode parar, porque as manhãs não seriam mais a mesma sem vocês. Vocês são bênção. O pastor Guerra é muito engraçado, é verdade, viu? Ele é mesmo. Ele é muito engraçado. E falando nisso, nós precisamos, né? Nós precisamos colocar para que você ouça aí a palavra do nosso pastor, aproveitando esse momento, não é? E realmente a Rede Super não pode parar. Assista. Que a maravilhosa graça de Jesus seja cada vez mais plena em sua vida. Hoje eu tenho uma mensagem para o seu coração. A Rede Super não pode parar. Eu vou repetir, a Rede Super não pode parar. Mas para que ela não venha parar, eu preciso de uma forma tão grande que você venha participar dessa mesma visão. Por quê? Temos que mudar todos os equipamentos da Rede Super, que são analógicos, para digital, agora em poucos dias. E precisamos que Deus nos dê 3.000 pessoas, cada uma delas doando R$1.000 para a mudança dos equipamentos. E você, que tem no seu coração essa paixão de ver a glória do Senhor cobrindo a terra, como as águas cobrem o mar, eu conto com você. As informações estão aí, a Rede Super não pode parar. Não pode e não vai. Nós cremos nisso, porque o Senhor já tem levantado muitos irmãos e irmãs para ajudar, não é? E muitas vezes as pessoas dizem assim, puxa vida, mas R$1.000 é muito para mim. Mas esse é o alvo, não é? Mas se você pode com 500, você pode com 100, enfim, não é? Faça parte, né? Se engaje nesse projeto, não é? A conta do Banco do Brasil está disponível para você poder fazer a transferência, fazer o depósito, né? Se você vai transferir de uma outra conta, de um outro banco, então é necessário você pegar o número do CNPJ da igreja, né? Para que, então, a transferência caia na conta do Banco do Brasil, tá certo? E é necessário que você faça assim. Graças a Deus que nós temos visto uma grande mobilização de muitas pessoas e eu sei, em nome de Jesus, que isso vai acontecer e, pelo contrário, a Rede Super vai ser muito melhor, muito mais abrangente e vai alcançar muitos outros lugares que a gente nem imagina, né? Porque essa emissora é do Senhor, não é? Ou seja, Deus proporcionou para que a Igreja da Lagoinha pudesse adquiri-la, né? E foi um tempo também suado para poder pagar, né? Mas eu creio que esse novo tempo o Senhor mais uma vez vai usar da sua graça e da sua misericórdia para que você continue sendo abençoado e nós também, né? Ouvindo os muitos testemunhos de quantas pessoas têm sido influenciadas positivamente, pessoas têm sido assim restauradas, né? Curadas, pessoas têm sido edificadas através de toda a programação da Rede Super, não é? Então não é só de tudo pouco a Clínica da Alma, mas é toda a programação da emissora que tem sido um canal de bênção, no nome de Jesus, amém? Pastor Guerra, tenho aqui uma outra participação que diz assim, DDD 32, interior aqui de Minas, eu estava em um propósito de oração sobre o meu chamado, pois algo sempre agia dentro de mim e eu fiz um propósito, coloquei diante do meu pastor e ele disse que eu realmente tinha um chamado e precisava buscar do Senhor qual área específica. E eu e minha esposa colocamos diante de Deus
Em um dia de culto, onde fomos visitar uma igreja, onde não conhecíamos ninguém, o Senhor levantou um profeta que foi a resposta de oração que buscávamos. Ficamos maravilhados, pois foi o Espírito Santo testificando claramente, mostrando onde quer nos usar. E não há nada que traga mais satisfação que isso. Porém, uma coisa é saber o chamado, outra coisa é esperar o tempo certo de exercer. E isso é a parte mais difícil. Mas o que tem nos sustentado é saber que precisa ser no tempo de Deus. Senão, nada fluirá como deveria e será uma obra limitada. Você falou tudo, exatamente. Não é? Muitas pessoas hoje têm lutado a respeito de saber qual é. E muitas pessoas sabem, mas têm o tempo certo para quando ir e de que forma ir, não é? Com certeza, né? Deus tem o momento certo. E como Ele te deu o discernimento do chamado, Ele vai te dar o discernimento do momento certo, de você aplicar esse chamado. Não é? Então, tudo vai caminhar, né, de uma forma correta. Agora, o que eu posso falar com você é o que nós estamos falando aqui hoje, né? A paciência. Então, você vai ter que ter paciência e saber esperar a hora certa e o momento certo, né? É interessante que nós colocamos aqui sobre essa questão do agricultor, né? Ele planta a semente certa, no campo certo, no tempo certo e sobre as condições certas. Então, caminhe em cima disso aí que sua semente vai frutificar, não é? Vai crescer, vai gerar, vai crescer e vai frutificar. Mas deixa tudo caminhar dentro do certo. Não entra em atalho, não. Atalho não leva você a nada, ao contrário, leva você a outros lugares que não são aqueles que Deus quer que seja. Então, vai, né, com paciência você chega lá. Eu queria colocar aqui mais um ponto aqui, que é a paciência dos profetas, não é? Os profetas foram homens que andaram com Deus, ouviram a voz de Deus, falaram em nome de Deus, mas passaram também por grandes aflições. Eles trilhavam o caminho estreito das provas e foram pacientes. Privilégio e provas caminham juntos na vida dos profetas. Privilégio e sofrimento e ministério caminham lado a lado na vida dos profetas. Isaías não foi ouvido pelo seu povo, ele foi cerrado no meio. Jeremias foi preso, julgado no poço, maltratado por pregar a verdade. Como agricultor, devemos continuar trabalhando. E como os profetas, devemos continuar testemunhando. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.